Boa tarde a todos. Meu nome é Solange Dalana, eu sou diretora da Amgen, e é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar e externar um pouquinho com vocês, junto com nossos colegas, sobre a jornada, né, de acesso. A jornada aqui, a gente vai falar um pouquinho de toda a jornada de incorporação e também de financiamento de imunobiológico. Um imunobiológico focado, né, em oncologia pediátrica, né? Então, para essa mesa, a gente vai contar com a experiência, né, de uma médica especialista em pacientes com leucemia linfoblástica aguda, LLA, e também com uma gestora de um serviço que se beneficia muito de toda essa administração e a capacidade que o serviço tem de gerenciar essas autorizações de procedimentos de alta complexidade. Então, gostaria de convidar para essa mesa, esse bate-papo, a doutora Adriana Seber. A doutora Adriana Seber é médica, oncohematologista pediátrica, especialista em transplante de medula óssea, responsável pela equipe de transplante de medula óssea pediátrica nos hospitais Higienópolis e GRAAC São Paulo. E, além disso, ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Bem-vinda, doutora Adriana. E verdade, vamos lá. E também, né, a doutora Adriana, ela é parte do comitê de leucemia de hematologia pediátrica da BHH, que foi uma sociedade que, junto com a doutora Adriana, teve um papel fundamental dentro dessa jornada, com foco, né, no paciente, como sempre vocês têm, né? Eu gostaria de também convidar, como painelista, a senhora Maria Aparecida. Maria Aparecida, ela é hoje formada em gestão hospitalar, assistente de faturamento do Hospital GRAAC e responsável também pelo faturamento das contas hospitalares do Sistema Único de Saúde, o SUS. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença de vocês para brilhantar aqui nossa discussão e também aproveitar para mostrar para vocês o vídeo do GRAAC, lembrando que esse mês é o mês que comemora o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Pode passar, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Luca, tenho 16 anos e moro em Pernambuco. Eu moro em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Tá gravando? Mãe da Laura e da Sofia, gêmeas. Sou natural de Minas Gerais, mãe do Guilherme. Nós somos de Uberlândia, Minas. Moro ali na zona leste de São Paulo. Eu sou do Ceará, sou casado, sou pai da Letícia. Eu vim parar aqui em São Paulo pra fazer um tratamento que, eu vim com um tumor lá de Manaus. Percebi que eu tava com um caroço no meu pescoço. Descobri que o meu nervo óptico estava atrofiado. Uma semana depois, apareceu um caroço debaixo do meu braço. A Melinda, quando ela completou 3 meses, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral. Nós chegamos em intermédio do GRAAC por uma transferência de um hospital que a gente estava com ela, quando fizemos a descoberta, né, do câncer dela. Chegar ali com uma criança de entre 3 e 4 meses e ver aquela quantidade de crianças ali foi meio chocante. É a segunda vez que vem pra cá. Nós estivemos aqui há 4 anos atrás. Rádio e químio junto, 30 sessões. Eu nunca pensei que eu ia amputar minha perna pra, pular uma prótese e tal, por causa de uma doença. Eu logo vi que se tratava de um hospital diferente de todos que eu já tinha entrado. Eles me atendiam e me atendem muito bem. Todos eles atendem muito bem, sabe? Sempre com um feliz sorriso no rosto. Eu posso dizer hoje que é uma família, todo mundo unido, se ajudando. Não tem um tempo ruim lá. Agradeço a Deus muito por ter pessoas também que ajudam ali a manter aquele hospital, porque tudo é feito para que a gente venha se sentir melhor, porque é difícil. Eles têm
uma parte de psicologia para ajudar tanto os pacientes quanto as famílias que estão ali acompanhando. Eles nunca deixou a gente sem explicação nenhuma do que era feito, do procedimento, as chances de cura. Eu parei de tomar quimioterapia. Agora eu só estava tomando um comprimido agora. Estou me sentindo bem feliz porque eu acabei o tratamento e eu venci. Ela foi liberada já. Essa semana nós estamos voltando para casa. Antes eu corria, eu brincava, andava de bicicleta e agora que eu fiz todo o tratamento, eu tô que nem antes. Como não há mais essa instituição, ela me fez crescer, ela me fez enxergar o que tem de mais bonito nessa vida. E é uma coisa que foi crescendo também por ter por trás os voluntários, os profissionais que se envolveram com a história do GRAAC. O câncer infantil no Brasil ainda deixa para trás por volta de 3 mil crianças que nem são identificadas como câncer por ano. Todo mundo que participa do GRAAC tem que sentir que está ajudando a cuidar e a curar uma criança, mudando a vida dela e da família dela para o futuro. Uau, que coisa linda, né? Quando a gente assiste, né, esses depoimentos, nos dá um sentimento de continuar trabalhando muito para a jornada desses pacientes. Eu acho que a sociedade está aqui para servir nossos pacientes, né? E eu acho que antes da gente começar a externar um pouquinho da nossa experiência dentro dessa jornada, né, que foi da incorporação de tecnologia e também do financiamento, e esse foi um financiamento que foi exclusivo para tratar imunobiológicos ou, né, terapias imunobiológicas, eu gostaria de falar com a doutora Adriana para explicar um pouquinho para a gente, né, o que é tratar leucemia linfoblástica aguda, aliás, o que é uma LLA, qual é a jornada que esses pacientes percorrem hoje, atualmente, quais são os caminhos e tratamentos necessários para você endereçar, né, e realmente mudar e transformar a vida desses pacientes. Muito obrigada, Sol. Eu sei que é uma plateia heterogênea, então desculpa aos que já sabem, mas leucemia linfóide aguda é o câncer mais frequente na criança e câncer de criança, embora seja raro, é a principal causa de morte de criança. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E dentre esses cânceres que uma criança pode ter, a leucemia linfóide aguda é o mais frequente de todos. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, os sintomas são muito inespecíficos, porque é um câncer que nasce dentro da medula, dentro do tutano, do osso, e aí as células normais do nosso sangue não conseguem ser produzidas. Então, a criança pode ter anemia, pode ter plaqueta baixa, ter mancha roxa, pode ter número de glóbulos brancos de defesa muito baixo ou muito alto, o fato é que eles não funcionam direito. E, às vezes, a gente vê a célula da leucemia, que chama blasto, no sangue. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente quer é fazer a suspeita diagnóstico quando essas células ainda estão lá dentro da medula óssea. Então, o que a gente ensina muito às mães, os pediatras, médico de pronto-socorro, é se a criança tem pelo menos 2 alterações no hemograma, ou se ela tem uma alteração hematológica persistente, precisa fazer o exame da medula, que chama mielograma. Quem faz é um centro de oncologia pediátrica. Então, é muito importante que a gente investigue crianças, mesmo que não tenham leucemia, mas para fazer o diagnóstico precoce daquelas que têm. E aí, o diagnóstico da leucemia precisa de um monte de infraestrutura, porque precisa de exame genético, precisa de exame de citometria. Então, é uma expertise que só tem nos centros de referência, nos centros que estão acostumados a tratar o câncer infantil. E o tratamento é muito longo, são 2 anos de tratamento, se tudo der certo, e esse tratamento é baseado fundamentalmente em quimioterapia. A quimioterapia, ela não sabe o que é câncer e o que não é câncer. A quimioterapia são remédios de veia e na boca, e a quimioterapia, ela faz toda a célula
quando está tentando se multiplicar, ela não consegue se multiplicar e morre. Então, a quimioterapia, entre aspas, dá tiro para todo lado. E o grande avanço que a gente teve, e o motivo que a gente está hoje falando, é que começaram a existir tratamentos que são específicos, que vão direto ao ponto à célula tumoral. E isso, para a gente, é uma enorme revolução, porque isso não faz ter enjoo, isso não faz cabelo, então é um tiro certeiro no câncer, no caso a leucemia linfóide aguda. É uma coisa muito importante que a gente vai entendendo cada vez mais o papel. Muito obrigada. E eu acho que o que é importante também, o que a senhora falou, né, em relação à jornada, né? Os desafios e o quanto é importante você preparar essa jornada do diagnóstico ao tratamento. Então, quando a gente olha um pouquinho a jornada, né, de uma incorporação de tecnologia, ela tem, eu queria, né, colocar de uma forma bem simples aqui, mas ela não é tão simples assim, né, que é um processo do qual você estabelece uma submissão, né, junto a um órgão, no caso do SUS, que chama CONITEC, que é um Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologia, onde você, o demandante, que pode ser a indústria, que pode ser a sociedade médica, a associação de pacientes, a sociedade como um todo, demandar uma necessidade exatamente para endereçar uma necessidade médica não atendida. E, neste caso, então, o processo, de uma forma mais resumida, é um processo que dá da submissão por um demandante. O demandante passa a ser avaliado por essa comissão. Cerca de 5 ou 6 meses, eles têm os órgãos competentes técnicos, do quais eles pedem ajuda, o NATS, alguns NATs, né? São centros especializados de avaliação de tecnologia em saúde, e onde os principais elementos que se avalia é o benefício terapêutico, os desfechos clínicos, o impacto econômico da tecnologia dentro do sistema de saúde público, assim como o custo-efetividade, quanto isso vai representar e a população que vai ser endereçada. Hoje, dentro do processo da CONITEC, você tem 2 avaliações. A primeira avaliação, que é uma avaliação preliminar. A avaliação preliminar, o demandante não pode estar presente na reunião, é uma reunião que tem um multidisciplinar, e após essa discussão preliminar, vai a uma consulta pública, onde nós, da sociedade como um todo, podemos fazer as nossas manifestações. Manifestar de forma favorável ou não a essa nova tecnologia ser incorporada dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é importante, que é muito legítimo para a gente. A gente precisa continuar nos manifestando sob o ponto de vista do que a gente acredita como benefício ou não dessa nova tecnologia dentro do SUS. Mas o caminho não termina aí, né? Existe uma recomendação técnica e uma aprovação baseada em todos esses elementos, estou falando aqui de uma forma bem mais resumida, e acordado ali dentro de sua proposta de valor, porque o demandante também leva uma proposta de valor para poder atender os 3 elementos que são olhados dentro de uma avaliação de tecnologia. Nesse sentido, começa uma outra jornada. Aqui eu estou falando de uma jornada, de uma necessidade dessa jornada, né, para um tratamento de pacientes de alto risco, pediátricos, que necessitam de imunoterapia, né, um imunobiológico. Então, foi criado um protocolo do qual a sociedade, né, ela teve uma participação muito importante. E desse protocolo se levou até o financiamento 1 ano e meio. Então, a jornada não é uma jornada curta. Neste caso, existem outros medicamentos que estão esperando há mais tempo o seu financiamento. No caso desse imunobiológico, ele levou cerca de 10 meses da recomendação da CONITEC e mais 1 ano e meio para poder ter o protocolo finalizado e mais o seu financiamento publicado em diário oficial e, nesse caso, com uma PAC, que é autorização de procedimento de alta complexidade, exclusiva para tratar imunobiológicos. Esse é o momento de uma evolução muito importante do Ministério, porque hoje, quando você tem a PAC para tratar a doença, você inclui vários serviços para... a PAC, na verdade, a doutora Maria Aparecida vai explicar, né, direitinho, não quero entrar
mas são procedimentos que você olha todos os serviços incluídos no financiamento. E, nesse caso, é um financiamento específico para tratar esses pacientes de alto risco com o medicamento imunobiológico. E, neste caso, doutora Adriana, novamente, né, você teve uma participação na sociedade, teve uma participação muito importante, né? Como que você vê os desafios e a oportunidade de estar discutindo essa jornada tão importante para esses pacientes? Muito obrigada. Só como tem todos os backgrounds, vou só dar um passinho para trás, só para ficar claro para todo mundo. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu quero levar para o tratamento de um paciente, existem 2 caminhos no Brasil. Um caminho que é a ANS, o tal do rol da ANS, em que eu levo esse medicamento, que uma vez isso aprovado, ele é aprovado para quem tem convênio. A gente sabe que no caso da oncologia pediátrica, 70% das crianças não têm, são tratados pelo Sistema Único de Saúde, e aí esse caminho é diferente. Esse caminho, ao invés de ser do rol da ANS, ele é de uma instituição que chama Conitec. E essa Conitec, ela tem um dossiê de 1 milhão de páginas, um monte de coisa que a gente precisa avaliar para ver se aquele remédio que eu quero que chegue no sangue da minha criança vale a pena, se o dinheiro investido traz o benefício que eu estou esperando. Então, tem vários passos, vários projetos. E quando a gente estava falando de levar imunoterapia para as crianças com LLA, a ABHH tem um comitê em que ajuda muito a gente a fazer isso, a levar as demandas para frente, quer seja para a ANS ou seja para a Conitec. E, como oncopediatra, a gente quer o bem da criança, né? A gente quer o que a gente viu, a gente quer que elas voltem a ficar bem. E a hora que você tem uma estratégia de tratamento que pode fazer a criança ficar mais saudável, com menos efeito a longo prazo, e fazendo ela ficar menos doente, estamos dentro, né? Então, nós trabalhamos por meses, muito, sem ter absolutamente nada a ver com a indústria. Nós trabalhamos como sociedade, como oncopediatras que acreditavam naquilo que a gente ia estar propondo. E foram muitas idas e vindas, né? Porque a gente já tinha experiência de estar trabalhando com imunoterapia há muitos anos, em uso compassivo, né? Quer dizer que não era direto dentro do sistema, mas a gente já tinha muita experiência. E nós dividimos essa experiência com a indústria, com estratégias em que a hora que você está do outro lado da mesa, você não sabe, mas que a gente ajudou e trabalhou junto e chegou num modelo que era factível, que cabia dentro do que a gente fazia na pediatria, e mostrava para todo mundo que estava interessado que sim, que eu ia estar levando um benefício importante para a criança que está sendo tratada. Então, quando a gente levou o Blina para as crianças, imagina se eu tenho uma coisa que melhora a qualidade de vida e aumenta em 20% a chance de cura da criança que vai para o transplante, se eu sou médico da criança, eu tenho que brigar com garras e dentes para isso chegar no sangue da criança. E o desafio não foi só aprovar. O desafio no Brasil é aprovar e ter um jeito de pagar por aquilo, que é a tal da APAC, que é a especialidade da SIDA. Então, eu preciso trabalhar com a aprovação, sim, mas eu preciso trabalhar com mecanismos de financiamento e de incorporação no SUS, que é 70% da nossa população, desse tratamento, para, de fato, chegar no sangue da criança e poder ajudar, poder estar levando o benefício para o paciente. Então, nós nos sentimos muito honrados de poder ter trabalhado junto e ter feito com que isso fosse verdade. Tem muito para trabalhar ainda, né? Tem vários passos ainda para a gente chegar, mas foi um imenso prazer poder ajudar e foi uma festa de todo mundo, principalmente das crianças, o dia que isso foi aprovado. E é muito... a gente fica muito honrado, né, de poder ter participado de uma forma tão técnica, né? Eu acho que a sociedade, esse é um exemplo que toda a sociedade, né? O governo, a sociedade médica, a associação de pacientes que representa os pacientes, nós de indústria precisamos ter essa abertura, né? E em todo momento, inclusive na época dessa discussão do protocolo, o Ministério foi muito aberto,
né? Contou muito com a presença da sociedade. A doutora Adriana tivemos vários calls de estabelecer compromissos, né? Estabelecer compromissos do mesmo compromisso que foi feito na Conitec. Nós fizemos um compromisso e uma proposta de valor como setor, como indústria. E esse compromisso foi honrado, porque aumenta a nossa credibilidade também com a sociedade. Então, o produto, esse imunobiológico, ele foi aprovado em 2022. O seu financiamento saiu em 23 com o mesmo acordo que foi feito. Hoje, ele também está sendo disponibilizado com o mesmo acordo. E isso aumenta a relação de credibilidade entre as partes. Fizemos também acordo com relação à experiência do paciente, né? Alguns pacientes podem ser tratados nas suas casas. Então, nós também estabelecemos o nosso compromisso das bombas de infusão, que tanto pediatra quanto adulto podem levar às suas casas, naqueles pacientes que tenham condição de continuar o seu tratamento lá. Então, são compromissos. Primeiro, nosso compromisso como Amgen também foi respeitar muito o perfil do paciente, né? A sociedade sabia que os pacientes de alto risco eram os pacientes que primeiro precisavam ser olhados exatamente pelo impacto que isso trazia também para a sociedade. Então, esse balanço comedido dessa forma, ele é importante muito direcionar. E a sociedade médica, através da doutora Adriana e de outros representantes, estiveram muito presente dentro do Ministério. E, por outro lado, né, eu falo sempre que uma relação de relacionamento é importante que todos os lados estejam abertos para ouvir. E lembrando que a PAC exclusiva foi a decisão do Ministério, porque tinha uma preocupação que, para tratar medicamentos com imunobiológicos, geralmente tem um custo mais elevado, ele precisaria ter a certeza que essa PAC, quando autorizada, precisava realmente ter sido utilizada para esse paciente que necessita e utilizando este medicamento que foi atrelado a essa PAC, né? Então, isso é muito importante. E foi uma evolução muito grande. A gente espera que outros medicamentos que venham a ser financiados possa também ter esse mesmo tratamento, devem ter, eu acho que vão ter, através de protocolo de diretrizes terapêuticas, protocolos clínicos, e vão poder endereçar. Mas também, agora para a doutora Maria Aparecida, a gente sabe que a barreira do financiamento é uma das principais barreiras, mas não é a única barreira. A doutora Adriana mesmo comentou, né, que todo o diagnóstico, né, os testes, todo o encaminhamento é muito importante. Então, ter o serviço preparado, sob ponto de vista clínico, né, sob ponto de vista também administrativo, é muito importante. Então, organizar, porque muitas vezes a gente nos deparamos com produtos que estão devidamente financiados, mas acabam não chegando ao paciente, por uma série de dificuldades. Nós estamos num país continental, né, com diferentes velocidades nos estados e em alguns centros, e isso é muito importante. Então, como a gestão, a administração, ela pode estreitar essa necessidade médica, né, o acompanhamento médico e toda uma gestão, né, administrativa que o paciente possa receber essa PAC exclusiva. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua experiência, que é uma experiência linda dentro do GRAAC. Fica à vontade aí, doutora. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. E a gente vai ouvindo as falas, vai vibrando, né? Sabendo que esse medicamento chegou, que essa imunoterapia chegou. Lá no GRAAC, o nosso maior desafio foi o contato médico e ser alinhado junto com o processo. Por quê? Cada vez que o SUS publica uma portaria, junto dessa portaria vem algumas exigências e critérios a serem cumpridos assim fielmente. Então, é nesse momento que a gente tem que entrar em contato com o médico e dividir o nosso conhecimento e pedir o socorro do médico. Porque nós, como faturamento, como parte administrativa, muitas vezes a gente não sabe se aquele paciente se encaixa no perfil exigido pela portaria.
E aí que a gente pede ajuda, pede socorro, e aí se monta um processo com todo cuidado para que não haja falhas, porque a verba precisa chegar, né? O médico ele tem o conhecimento, o paciente tem ali a necessidade, temos a estrutura, mas a gente necessita que a verba chegue. Então, é montar um processo onde não haja falhas, com a ajuda da equipe médica, da ajuda da farmácia, ali estruturar dentro do faturamento da parte administrativa. E eu acho que o mais importante é que todas as partes trabalhem juntas, porque uma vai precisando da outra, para montar esse processo sem falhas, para que não haja glosa. A nossa maior preocupação é que não haja glosa em nenhum tipo de faturamento, para que a verba chegue, a instituição possa trabalhar e o médico fica feliz também, como a doutora falou aqui. Muito bem, muito bem. E a sua experiência, doutora Adriana, com relação a todo esse processo, com a chegada desse medicamento, os benefícios que você pôde observar quando o processo já estava bem implementado e sedimentado dentro do GRAAC, o que você pode contar um pouquinho para a gente do processo e a efetividade desse processo? Sabe, Sol, é um prazer imenso ver as coisas acontecerem, né? Eu acho que dentro do GRAAC a gente tem um privilégio enorme de ter pessoas como a Cida e a Lenita que tomam conta do processo para que a gente consiga trabalhar, né? Porque médico é ruim, não é de papel, de o que precisa, mas é muito bom, é um prazer ter gente que entende disso do lado. Então, a Cida vai falar mais para a gente. Nós, como médicos, achamos, puxa, que maravilha, foi aprovado, vamos embora, vamos usar. Mas não é assim. Tem várias etapas a serem cumpridas. A Cida, eu tenho certeza que vai contar para a gente. Deus vai aprovar, o gestor vai aprovar, e aí tem que ver a verba, e aí tem que ter certeza que você está credenciado para aquela PAC. Tem várias coisas que a Cida vai ensinar para a gente. Para mim, do ponto de vista médico, é a imensa satisfação de poder oferecer para o paciente, antes do transplante, a imunoterapia, porque eu sei que ele não vai ter toxicidade, ele vai para a casa dele fazendo ambulatorial, ele não vai ter mucosite, ele não vai ficar doente, ele não vai cair o hemograma, ele vai se fortalecer. E, além de se fortalecer fisicamente, é um remédio que vai dar conta do que sobrou lá da leucemia, vai negativar a doença residual dele, na imensa maioria das vezes, ele vai chegar bem no transplante e, para nossa surpresa, 1 ano depois do transplante, a gente vai ver esse efeito, que a chance de recaída diminui muito. Então, para a gente, como médico, é um imenso prazer poder contar com toda essa infraestrutura, poder fazer com que a imunoterapia chegue na veia das crianças e elas melhorem o resultado. Cida, explica um pouquinho para a gente aí, que quem está escutando parece ser muito complexo. Então... parece ser, né? Mas quando se estuda a portaria de forma bem precisa, dá tudo certo. Eu vou mostrar em slide para vocês, que é a parte mais administrativa. E você dá o slide para a gente, né? Se dá para todo mundo poder levar para o seu pessoal que faz cobrança? Acho que sim. Porque tem um monte de número que a gente não vai saber decor. Vou assistir aqui do lado. Pode soltar o slide. Já tá? Vocês ajudam a gente? Obrigada. Tudo começou, como já foi falado aqui, lá em 2023, que foi a formalização e a inclusão do protocolo de imunoterapia na tabela, a tabela de medicamentos, materiais do SUS. Precisamente, isso aconteceu em 8 de dezembro, que o SUS incorporou os procedimentos relacionados ao uso da imunoterapia em sua tabela de procedimentos. Em sua tabela de procedimentos, medicamentos e materiais. O que seria isso? O SUS gerou um código para que fosse cobrado o protocolo de imunoterapia. A etapa da contratualização. As principais etapas após essa contratualização, após essa formalização, seria, primeiramente, solicitar a habilitação ou credenciamento da sua instituição. Normalmente, quem vai fazer essa parte é o comercial da instituição. Ele que está munido de toda a documentação, de toda a necessidade para conseguir esse credenciamento. Nesse momento de credenciamento... Opa, estou brigando aqui com...
Espera aí. Bora lá. Opa, mais um. É nesse momento, quando consegue a habilitação, que aí já vai atualizar os contratos e teto financeiro. O teto financeiro seria a FPO. Cada instituição vai ter um teto financiado junto com a sua secretaria, que seria uma ficha de programação orçamentária. Após isso, a capacitação da equipe e a infraestrutura, um fluxo de dispensação e registro de informação e acompanhamento das avaliações dos resultados. Um exemplo mais prático para essa conferência seria a habilitação. Como eu falei aqui, toda vez que o SUS libera uma portaria, junto dessa portaria vem muitas exigências que precisam ser cumpridas fielmente para que não haja glosa lá no finalzinho do processo. Então, primeiro, a habilitação vai verificar se a sua unidade é UNACOM e CACOM e se atende aos critérios técnicos. Essa portaria que foi liberada pelo SUS, uma das exigências é que seja UNACOM e CACOM. UNACOM é a unidade de tratamento complexo, onde, nessa unidade, o paciente tem o tratamento de quimioterapia. Mas, se ele precisar de radioterapia, ele vai realizar externamente e depois retorna para a unidade para dar seguimento no tratamento oncológico. O CACOM, deixa eu pegar a colinha aqui, gente, é um centro de assistência de alta complexidade. Já no CACOM, abrange vários tipos de câncer, vai tratar vários tipos de câncer. Se esse paciente precisar de quimioterapia e radioterapia, vai ser feito no mesmo local. No caso do GRAAC, nós somos UNACOM e CACOM. A contratualização vai formalizar a oferta de procedimento junto com a sua gestão local. Estrutura, é necessário uma exigência, tá, gente, da portaria, garantir leitos e bombas de infusão e uma equipe treinada para imunoterapia. O registro é realizar a PAC, a administração e acompanhar o paciente. A PAC é a autorização de procedimento de alta complexidade. É esse documento que você vai apresentar para o SUS para receber o pagamento pelo tratamento prestado. No caso, o protocolo da imunoterapia. E o monitoramento vai notificar eventos adversos e avaliar a eficácia desse tratamento. A imunoterapia, do planejamento ao faturamento. Lá no GRAAC, após feita essa parte de contratualização, lá no GRAAC, o que acontece? É importante o planejamento do tratamento em conjunto com a equipe multiprofissional, equipe médica, equipe de apoio. Após incorporado o planejamento dentro do faturamento, e o planejamento deve ser realizado com antecedência. É nesse momento que entra o médico, né? Porque a gente conhece a portaria, como eu falei, nós conhecemos a regra de negócio, ali, a regra de contrato, de cobrança, mas é o médico que vai nos sinalizar, esse paciente ele vai realizar, ele está apto, ele pode fazer, a gente vai seguir com o processo de cobrança. Qual a importância do faturamento estar envolvido nesse planejamento? Toda vez que o SUS libera uma portaria, ele vem com as exigências. Normalmente é o médico que vai nos ajudar e vai sinalizar o faturamento que pode fazer a cobrança, que nós estamos aptos, que aquele paciente está apto, ele se encaixa no perfil exigido ali pelo SUS. Esse é um slide, gente, que eu vou falar para vocês desde o comecinho, a PAC internação, quando ele termina o protocolo. O paciente, com a sua primeira recidiva medular, ele já está com a PAC de segunda linha aberta. Quando ele vai realizar a segunda consolidação, deixa eu ver se funciona aqui, que ele está aqui na segunda consolidação, a PAC desse paciente vai continuar aberta, aguardando o término do ciclo. Quando o paciente vai para a sua terceira consolidação, doutora, se alguma parte aqui eu falhar, você me ajuda, que aqui é a parte médica e faturamento andando juntos. O paciente vai para a terceira consolidação. Nesse momento de terceira consolidação, é recomendado pela portaria que o paciente faça os primeiros dias de tratamento internado. Nesse momento, nós estamos ali. Com a PAC de imunoterapia aberta, porém ela não vai estar faturada. Então, eu tenho a PAC aberta, porém não faturada. Essa PAC só vai ser apresentada ao final do ciclo. Porém, o paciente internou. É necessário abrir uma AIH, que seria autorização de internação hospitalar. Quando eu abro essa AIH, eu peço essa autorização para o SUS para internar o meu paciente, eu tenho uma outra fonte pagadora aqui.
Vejamos que a gente já tem a PAC aberta, aguardando o término do ciclo, e temos também a autorização de internação hospitalar. Essa IH, ela prevê até 9 dias de internação. Se caso esse paciente necessitar de mais dias, eu posso cobrar, dentro dessa IH, até 16 dias de tratamento. Isso é uma regra, tá? Uma regra do SUS. Mas se esse paciente, por um acaso, tiver alguma intercorrência, que a médica, né, a gente vai verificar essa intercorrência através de evolução, através do contato médico ali, e ele precisar de mais de 16 dias de internação, aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa autorização de internação hospitalar, eu vou dar uma alta administrativa e o SUS me permite abrir uma nova IH, que seria uma nova autorização de internação hospitalar. Então, aqui eu tenho 2 fontes pagadoras. Encerrando aqui a IH, nós vamos apresentar e fazer a cobrança. Essa PAC de imunoterapia continua aberta. Eu não sei se tem alguém de faturamento aqui, mas eu queria chamar um ponto de atenção aqui. Se caso o paciente, por algum motivo, interrompeu o tratamento, não é recomendado que você feche essa PAC antes dele terminar o ciclo, né, doutora? Porque, às vezes, o paciente pode ter alguma intercorrência, ele para um pouquinho o tratamento, mas depois ele pode retornar, não é, doutora? É isso? Então, é recomendado que não se feche, não apresente essa IH, espere o término do ciclo para que você possa fazer uma cobrança completa do tratamento. Quando o paciente termina o seu ciclo, aí sim, vamos ver aqui que eu estou com uma fonte pagadora de IH, se ele estiver internado ainda. Se o paciente tiver tido alta, nós já vamos fazer a cobrança aqui. E a imunoterapia aqui só vai ser fechada, apresentada para o SUS, quando o paciente termina o seu ciclo. Dentro dessa APAC, que é a autorização de procedimento de alta complexidade, aí vocês podem ver na sua instituição como é feito. Dentro dessa mesma APAC, eu posso cobrar até 24 frascos da imunoterapia, até 10 trocas de bolsas. Se o paciente tiver utilizado fator estimulante, eu posso cobrar uma quantidade de fator estimulante e posso cobrar também uma quantidade de quimioterapia intratecal. Por isso que eu falo que o contato com o médico é muito importante, porque às vezes a gente não sabe como que está o tratamento desse paciente, como que está a evolução dele, mas a gente fica muito preocupado em cumprir as regras da portaria, o que o SUS está pedindo ali para poder receber a verba. Pulei de novo, olha. Voltando. Esse dado aqui é de um programa que nós temos lá no GRAAC, o Numbers. Aqui mostra que é possível, sim, fazer a cobrança. Foram aberturas de APAC elegível, que nós fizemos a cobrança, o hospital recebeu a verba de dezembro de 2023 até junho de 2025. Se alguém quiser tirar uma foto, tem aqui os valores, a quantidade. No início, a gente ficou com um pouco de medo, né, de fazer, mas aí o médico nos ajudava, a gente pedia socorro e deu certo. Então, é possível, sim, cobrar. Se você pode levar esse benefício para o seu paciente, para a sua instituição, não tenha medo, faça a cobrança. Precisa, né? A verba precisa chegar. A gente só pensa em verba, porque quando a gente fala de verba, é um benefício para nós, porque a gente fica muito feliz, é um benefício para o paciente. A parte médica, como a doutora já falou aqui, é um ganho muito grande, até eu falo a nível de sociedade, porque se a gente tem uma sociedade que tem condições de se tratar, que tem o tratamento correto, ele tem essa condição, todo mundo segue feliz, né? É isso. Então, o nosso case de sucesso no GRAAC foi o acompanhamento Olha, eu estou brigando com ele aqui, gente, muita calma. O acompanhamento da publicação das portarias, no caso, toda vez que a sua instituição ela é cadastrada em algum órgão, né, alguma secretaria, o seu e-mail, o e-mail dessa instituição é cadastrado e cada vez que o SUS libera uma portaria, essa instituição é notificada. Então, é imprescindível que seja feito o acompanhamento das portarias. E, quando sair a portaria, lê tudo. O que ficar difícil, que você leu, não entendeu, pede ajuda para o médico, ele vai te ajudar. O ofício enviado ao órgão público, no caso, a gestão municipal, a abertura e a solicitação de APAC após a confirmação dos critérios de inclusão.
Como eu falei aqui, toda vez que o SUS libera uma portaria, essa portaria ela vem acompanhada de muitas exigências, que às vezes a gente não consegue compreender, encaixar ali, aí é onde a parte médica entra para nos instruir se pode ou não pode fazer a cobrança. Um ponto de atenção, a PAC ela é única, tendo validade de 3 meses, sendo assim, a sua apresentação deve ser feita somente ao final do ciclo da imunoterapia. Aí, mais uma vez, a parte médica. Eu tenho uma PAC aberta, essa PAC tem validade de 3 meses. Eu tenho que abrir e apresentar ela dentro de 3 meses. Aí é o médico que vai nos ajudar, ou você vai ver em evolução. Se o paciente tem intercorrência, se acontecer alguma coisa, é necessário que essa PAC seja aberta e fechada no prazo de 3 meses. O acompanhamento da utilização dos frascos e dos medicamentos e de troca de bolsa. Como eu disse, a portaria contempla até 24 frascos da imunoterapia e até 10 trocas de bolsas. Verificação do fator estimulante e queter intratecal. Aqui contempla apenas uma quantidade, tá? Uma quantidade de fator estimulante, se o paciente utilizar, e uma quantidade da quimioterapia intratecal. Acompanhado o processo do faturamento até o pagamento pela gestão. Se você seguir todos os critérios e exigências, a instituição vai receber, faça a cobrança dessa PAC. É isso a minha parte, eu quero agradecer a todos vocês, espero ter ajudado, né? Muito bem. Muito obrigada. E aqui é um bom Obrigada, exemplo, meninas. né? Precisa obrigada, ter uma Cida. Cida. Vou chamá-la de Cida. Esse é um bom exemplo, né? Que a jornada, ele é uma jornada que a gente tem que ter cuidado, né? Muito. Todo o processo. A gente sempre fala, né? Eu já falei aqui para vocês, né? Do financiamento não é a única, mas a organização do sistema. O sistema, o centro está preparado para receber esse paciente e fazer toda a gestão de forma adequada. Então, a gente fala muito de solução integrada. A gente precisa, dentro de cada centro, dentro de cada modus operandi do centro, ter essa organização. E parabéns aí pela organização do GRAAC nesse processo. Obrigada. Vou colocar meu óculos, que eu esqueci de colocar, senão eu não vou conseguir. Temos algumas perguntinhas aqui. Cida, a pergunta foi: o custeio da medicação é imediato em relação ao uso da medicação? Quanto tempo demora para que esse custeio se efetivar, o pagamento ser efetivado? Bom, para esse protocolo exige, primeiro, o hospital vai realizar a compra e ter a imunoterapia na sua instituição. Após a cobrança da PAC ser feita sem nenhuma falha em todo o seu processo, o paciente atender os critérios exigidos pela portaria, são 60 dias para essa verba chegar. 60 dias, tá, de prazo para o pagamento. Mas a gente conseguiu trabalhar muito com vocês para conseguir que quando a gente compra, porque a instituição tem que comprar e vai receber depois de 2 meses. Mas a gente conseguiu trabalhar com vocês para que isso tenha um pagamento lá na frente, né? É verdade. Isso aí é toda a sociedade trabalhando junto para servir os pacientes. Doutora Adriana, mais uma perguntinha aqui. A imunoterapia está em ponto de substituir a quimioterapia no processo de transplante de medula? Meu sonho. Se eu fechasse o olho e acordasse daqui a 20 anos, eu queria muito que ninguém precisasse fazer quimioterapia. Que ninguém caísse o cabelo, que não acontecesse absolutamente nada de ruim para as crianças. A gente ainda não está lá, né? Então, hoje, a imunoterapia é em adição, é imuno junto com, depois da quimio. Então, existem agora protocolos de uso em primeira linha, que a gente fala primeira linha é logo depois do diagnóstico, e o que está aprovado na PAC foi quando o paciente recai, então a leucemia volta, e aí depois da leucemia volta a gente faz químio, aí se recupera, faz outro ciclo de químio, depois faz a imunoterapia. Então a imunoterapia não é para tratar a recidiva logo no começo, mas é para melhorar a resposta e fazer o paciente chegar forte no transplante de medula óssea. Então, ainda não substitui, mas se Deus quiser, um dia vai. Para a Cida agora, Cida, você comentou na sua apresentação
mas o público gostaria de alguns detalhes a mais. Em que momento a PAC é preenchida e enviada? Trata-se de uma autorização que precisa ser feita antes da aplicação do paciente? Ai, boa pergunta aqui. Eu esqueci de frisar essa parte lá. Lá no GRAAC, como que a gente faz? Toda vez que o paciente atende o critério para receber a imunoterapia, nós acordamos entre parte médica e parte administrativa, o médico responsável nos envia um e-mail. Paciente X vai iniciar tratamento com imunoterapia no dia X, com previsão de término no dia X. Então, é importante que essa PAC ela seja aberta, ou seja solicitada na secretaria no mesmo mês de tratamento de início do protocolo. Ou seja, se o paciente for iniciar o tratamento amanhã, dia 18, hoje eu recebi a informação, eu posso pedir já a autorização, que seja dentro do mês. Por quê? Porque ela tem uma vigência de 90 dias e precisa ser completado esse ciclo dentro dos 90 dias. Então, você vai abrir a PAC no mês que o paciente vai iniciar o protocolo da imunoterapia, para apresentar ela até dentro desses 90 dias. Se caso o paciente tiver alguma intercorrência, por isso que eu frisei lá, porque às vezes o paciente tem, né, doutora? A doutora Adriana vai poder até explicar melhor. Alguma intercorrência, algum efeito colateral, isso vai ser verificado o quê? Aí você, na sua instituição, vai ver qual que é a melhor forma. Lá no GRAAC, primeiro contato com o médico é o e-mail já entra em contato com o faturamento, quando o paciente atende o perfil, atende o critério. Se houver alguma intercorrência, o médico pode avisar, a gente vai verificar isso em evolução. Então, é importante que você abra a PAC no mês de início de tratamento e feche essa PAC, apresente essa PAC para a secretaria dentro dos 90 dias. E nunca esquecer de verificar se o paciente utilizou fator estimulante, quantos frascos, porque normalmente o médico ele vai prescrever em doses, né, doutora? E aí, às vezes, o faturamento também não sabe quantas doses é igual um frasco. Pede ajuda da farmácia. Lá no GRAAC, a gente tem essa sorte, né, doutora? No GRAAC, todo mundo é muito parceiro, né? Farmácia, conversa com o médico, conversa com faturamento, todos se conversam muito. Então, essa questão é muito importante, você avaliar quantos frascos o paciente utilizou, se ele recebeu quimioterapia intratecal, se ele recebeu fator estimulante, e poder, na verdade, gente, engordar essa PAC, colocar nela tudo que o paciente utilizou para que a verba chegue e a sua instituição possa oferecer o melhor para o seu paciente. Porque a gente tem aqui, quando saiu a portaria, a gente vibrou muito, a gente fez festa no faturamento. Porque quando a gente conversa com a área médica, a gente fica muito entusiasmado, a gente quer cobrar, porque o medicamento ele é maravilhoso, o protocolo da imunoterapia, ele é um protocolo extraordinário, falando de benefício para esse paciente, então a gente quer cobrar, quer correr e quer cobrar. Então é importante, vai abrir a PAC no mesmo mês de início de tratamento com a imunoterapia. E se der bom frisar para quem está ouvindo a gente aqui online, é importante frisar que antes de poder fazer a PAC, a instituição tem que ter a autorização para fazer aquela PAC, né? Isso tudo vai entrar dentro da habilitação. O seu setor comercial vai procurar a secretaria, munido de toda a documentação, e vai solicitar essa habilitação, esse credenciamento. Aí, a partir daí, a gente pode correr e andar com isso. E aqui veio uma pergunta muito interessante, que é importante esclarecer. Outras APACs, de outras patologias, é comum o valor do tratamento não caber na PAC. O que tem de especial nessa PAC, cobrindo os frascos utilizados desse medicamento imunobiológico? Especial é que a gente vai poder cobrar. Ela é uma PAC única, exclusiva, feita para imunoterapia, porque a PAC é uma autorização de procedimento de alta complexidade. Existem outros procedimentos, alguns exames até que é cobrado em APAC. Mas a imunoterapia ela é exclusiva, ela tem uma portaria exclusiva, e é um benefício enorme, né? Então, é nisso que se resume, nesse benefício enorme, que alguns hospitais ficam com um pouco de receio, por conta do valor, que é um medicamento de alto custo. Então, algumas instituições ainda têm algum receio de fazer a cobrança, mas é isso, Sol, liberou, a gente pode cobrar, então vamos, né, ofertar isso para o nosso paciente. Né? Sol, acho que é importante ressaltar que, normalmente, o pagamento
de tratamento de câncer, no SUS é pacote. Então, diagnosticou a primeira linha de tratamento, é um pacote X por mês, nos 3 primeiros meses é um valor, depois diminui, mas é um valor fixo, né? E o que eu acho que tem de diferente, e que foi uma imensa evolução, essa é uma PAC que é específica do tratamento, e a negociação que a gente teve para o valor da PAC foi para a instituição não ter prejuízo. Então, o gestor da gente vai falar, como que eu vou gastar esse dinheiro? Você fala assim, não, doutor, a PAC foi feita para cobrir, para não ter prejuízo. E essa certeza para o gestor da gente é fundamental para que os gestores tenham a segurança de poder tratar os pacientes. E dessa forma, né, hoje, né, você não consegue incorporar um medicamento de alta tecnologia não fazendo mudança da PAC. Por outro lado, se você não faz uma mudança na PAC, ou você faz e não coloca específico, pode ser que muitos pacientes não receberão esse medicamento que atenda à sua necessidade. Então, acho que a evolução está em realmente garantir que pacientes de alto risco, que realmente passaram por todas essas fases e que precisa tomar o medicamento para endereçar a sua necessidade, ele tenha a certeza que, através dessa PAC, ele possa receber o tratamento adequado. Eu acho que essa é toda a evolução e a gente acredita muito, torce muito, para que todos os outros medicamentos que venham fazer parte possa ter esse mesmo modelo de um PCDT. Né? O PCDT tem a exclusividade, tem que seguir como está e ter essa cobertura dentro desse financiamento. Tem só uma coisa que eu queria levantar, só enquanto a Mari chega no microfone, que é muito importante que a imunoterapia não é o final, ela é uma ponte para chegar no transplante. Então, não adianta nem químio, nem rádio. Se o paciente tem a indicação de fazer transplante, no momento da recidiva precisa fazer a tipagem de medula, que chama HLA, não tem irmão, tem que colocar no banco, tem que conversar com o centro de transplante, porque a gente está falando de desde a recidiva do paciente com LLA até chegar no transplante, nós estamos falando de 3, 4 meses. E a gente sabe que todos os centros têm muitos pacientes. É muito importante na LLA fazer radioterapia. Tem fila para radioterapia. Nós vamos discutir o acesso à radioterapia, é muito difícil no nosso país. Então, é importante que só se comece a imunoterapia na hora que a minha vaga do transplante está garantida e eu sei que o paciente vai poder, de fato, ter uma chance maior de cura. Porque senão ele perde a resposta e aí a gente volta tudo para trás. Olá, boa tarde já, né? Meu nome é Glauciane, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Eu queria compartilhar com vocês a nossa experiência lá com a imunoterapia. Porque você estava falando da questão do prazo, como que nós acordamos em Belo Horizonte? Primeiro, que todo serviço que é habilitado no SUS para fazer atendimento à pediatria, né, o NACOM ou CACOM, como ela trouxe aqui, ele já está automaticamente aprovado para fazer a imunoterapia. A única questão é antes pedir o setor de contas, né, para fazer essa organização junto ao gestor municipal, que no caso é o gestor, né, que faz o repasse do valor. Porque, por exemplo, essa PAC aqui, ela é uma PAC que ela vai ficar com um valor bem diferente, né, em torno de 100, 200, R$1.000. Então, só para colocar isso no planejamento, porque é esperado que o Hospital X, o faturamento de quimioterapia dele, por exemplo, seja 200 mil. Se, de repente, chega um faturamento de 350, vai surgir uma dúvida. Então, antes de iniciar, a gente já encaminha para o setor de processamento essa informação, falando, olha, o Hospital X vai iniciar a imunoterapia, então tem que incluir o valor a mais, é esperado uma cobrança a mais nessa unidade, não tem problema nenhum. E aí, como que nós fizemos para contornar essa questão de ser uma PAC única? Nós pactuamos com o hospital de fazer uma pré-autorização. Então, ele encaminha o laudo para a Secretaria de Saúde, né, porque primeiro vem o laudo para autorização. A gente autoriza o laudo e só se torna a PAC quando ela é apresentada no CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. Então, o que a gente pactou com eles? Encaminha o laudo para ele ter a assinatura falando que está tudo certinho com os critérios para que ele possa comprar a medicação.
né, que aí, mediante a PAC autorizada, eles compram a medicação. Quando ele termina o protocolo, ele encaminha para a gente toda a comprovação e a gente gera o número, e aí ele apresenta a cobrança já com a data certinha, sem ficar fazendo esse malabarismo de, nossa, intercorreu. Então, nós já autorizamos 3 imunoterapias, 4 em Belo Horizonte. 2 no Hospital das Clínicas, uma na Santa Casa e uma no Hospital da Baleia. E todos funcionaram assim, não tivemos problema algum, porque a gente fez essa pactuação, eles encaminharam a comprovação no final do tratamento, a gente tirou a PAC e todos ficaram felizes para sempre. A primeira já transplantou, inclusive. A gente precisa do seu contato para ajudar o pessoal de Minas Gerais. Não, porque assim, é fantástico. E o que eles trouxeram aqui, eu estava até olhando aqui no Sigtap, cada frasco do medicamento é caríssimo, né, a questão do valor total. Mas como o Sigtap, ele, né, pode ir até 24 frascos, é R$ 8.904 por frasco, então cobre tranquilamente. Então, o primeiro paciente, ela era uma criança menorzinha, como é por área corpórea, ela usou 14 frascos e foi equivalente a 9 trocas de bolsa. Eles preferiram um protocolo menor, né, porque pode até 96 horas. Fizeram um protocolo menor para perder menos medicamento. E aí a farmácia, sim, que dá o número de frascos. Lá é a farmácia que fala, porque a prescrição vem com dose. Então, a farmácia já faz esse levantamento, o número de frascos que eles utilizaram, o número de trocas de bolsa vem no protocolo, e, com isso tudo em mãos, a gente libera a PAC e eles conseguem cobrar. Então, a primeira foi R$ 125 mil, né, numa PAC. Isso acho que foi assim, um ganho inestimável para os pacientes da pediatria. Obrigada, gente. Desculpa se roubei seu tempo. Parabéns aí pelo seu depoimento. Nós estamos bombando de perguntas aqui, olha, vamos lá. Nós conseguimos, hoje no Brasil, fazer transplante em todos os pacientes que precisam? É fácil chegar no transplante, doutora Adriana? Não, nós não fazemos transplante no Brasil para todos os pacientes que precisam. Na pediatria, provavelmente sim, porque é um número muito menor. Pediatra é bravo, então consegue muitas vezes levar, mas se o tempo para chegar no transplante for muito grande, tem um risco grande da leucemia voltar, dela recidivar de novo. Por isso que eu falei que a gente precisa se arrumar, encaminhar bem rápido e fazer a imunoterapia quando já está tudo certo, que eu sei quando vai fazer o transplante. A gente tem um gargalo enorme no Brasil de acesso a transplante autólogo de gente grande que tem linfoma e mieloma. Esses não chegam e é um enorme problema no país. Para leucemia de criança, eu acho que chegam sim, mas precisa de muita organização, então os pediatras e os serviços precisam saber que o encaminhamento tem que ser no momento zero. Recaiu, vai precisar de transplante, eu já faço já ponho o paciente, entre aspas, na fila. E aqui tem uma outra pergunta, acho que dentro dessa jornada de chegar até o transplante, né, quimioterapia, imune, o transplante, existe algum protocolo de quimioterapia específico que precisaria ser usado nesses ciclos antes da imunoterapia? Então, não existe. Existem vários protocolos de recidiva nas crianças. Tem 2 que foram estudados com a imunoterapia especificamente, um americano e um internacional, um BFM europeu, mas o que a gente recomenda normalmente para os oncopediatras é que não vão direto para a imunoterapia, mesmo porque não será paga. Então, recidiva trata com quimioterapia, 2 ciclos, um ciclo primeiro e depois faz uma consolidação. E aí o ideal, Sol, é que o centro trabalhe com o protocolo que ele está acostumado. Porque quando a gente começa a inventar moda, muito mais difícil dominar o tratamento. Então, existem protocolos bem certinhos de recidiva, fazer 2 ciclos desse protocolo, e aí a imuno, e aí seguir para o transplante. Ainda dentro dessa jornada, né? Do diagnóstico, do paciente ter que fazer tratamento. Eu tenho uma pergunta aqui, que muitos desses pacientes que são atendidos no SUS, eles não têm boas condições financeiras. O paciente, às vezes, não mora perto. E como
como pagar pelo transporte, pela hospedagem? Qual a experiência de vocês para esses pacientes que não têm condição e precisam estar perto do centro de referência? Levanta a mão, Camilinha. Então, a Camila é nossa assistente social do GRAC. Levanta a mão, mulher. Depois eles falam com você. Então, a Camila é nossa assistente social. Existe um processo que chama tratamento fora de domicílio, que todos os pacientes, quando vão fazer transplante, eles ganham, tem que fazer a papelada direitinho, que nem a gente tem que ter um anjo da guarda Cida, a gente tem que ter um anjo da guarda Camila, e aí alguém que entende dos processos, e aí as crianças vêm para o centro de referência com esse programa que chama Tratamento Fora de Domicílio, que paga um pouquinho para as mães, para todos os dias que está fora da cidade, e paga, muito importante, que é muito caro, passagem. Então, paga passagem para a criança que tem câncer, para um acompanhante da criança, para o doador e para o acompanhante do doador. Então, a gente tem 4 passagens de ida e volta para o centro de referência, que ajuda muito essas famílias para conseguir, de fato, ter acesso. As crianças têm um acesso muito grande no país todo a casas de apoio, então as casas de apoio são fundamentais para a gente conseguir tratar essas famílias, muitas delas muito simples, mas o país tem um gargalo enorme de casa de apoio de adulto. Então, a AMIO tem um papel grande de oferecer casa de apoio para adulto que faz transplante. Tem algumas casas que aceitam adulto, mas a gente sabe que o carro-chefe é a pediatria, mas o adulto também tem o direito de ter uma casa de apoio. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa muito ajudar. Cida, tem uma pergunta aqui para você. Aliás, eu vou fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, qual o caminho, para você explicar um pouquinho melhor, o caminho da PAC depois de preenchida e submetida pelo hospital? E quando você tem uma PAC vencida, mas precisa de tratamento de urgência? Ela citou exemplo, o uso de atra e hidroxiureia. No caso, a primeira pergunta, Sol. Qual o caminho da PAC depois de preenchida e submetida pelo hospital? A PAC, quando o paciente inicia a imunoterapia, no mesmo mês de início, a gente vai pedir uma autorização. Né? Nesse momento que a PAC é preenchida, através do Siga Saúde, a gente pede lá a autorização e ela já vem toda preenchida, aguardando o término do ciclo se cumprir para a gente apresentar. Após isso, na hora de apresentar para o faturamento, é gerado um arquivo enviado através do APAC magnético. Aí, lá dentro desse APAC, você vai corrigir os erros, verificar se tem algum erro. Se ela subir sem erro, aí depois dos 60 dias você vai receber a verba. E a segunda é, como é feito quando um paciente tem uma PAC vencida e precisa de tratamento de urgência? A vencida, no caso da imunoterapia? Não, é para continuidade. O atra é para promielocítica, hidreia é para quando tem... É que assim, a PAC, no caso da quimioterapia, ela tem a validade dos 90 dias também, só que ela é uma PAC de continuidade. Então, a gente vai apresentar a inicial, a continuidade e o encerramento. Dentro desse prazo, se o paciente iniciou com a quimioterapia, na sua continuidade, no segundo mês ele não utilizou o medicamento, nós vamos apresentar essa PAC zerada, mas ela não vai deixar de ser apresentada. Então, a PAC, na verdade, ela não vai ser vencida. Aí, no terceiro mês, que é encerramento, se o paciente utilizou o medicamento, a gente vai apresentar com quantidade 1. Se o paciente não utilizou o medicamento, a gente, mesmo assim, vai apresentar a PAC, ela zerada, mas ela não deixa de ser apresentada, ela não vai vencer. Aí o faturamento tem que ter um processo bem cuidadoso para que não vença, porque ela tem que ser apresentada dentro desses 90 dias. Início, continuidade e o encerramento. Tem mais uma perguntinha aqui para você, depois para a doutora Adriana, para a gente ir encaminhando para o final. Né? Como fazer com que esse financiamento alcance outras entidades para compor junto com vocês e fazer com que mais pacientes consigam um tratamento correto? Aí, nesse caso, as instituições têm que se mobilizar para ter todo o seu credenciamento. Ter um processo, mais uma vez, administrativo,
médico, é todo mundo se unir e deixar a sua instituição pronta para receber todos os tipos de medicamentos de paciente, habilitar a sua instituição. Unir ali com todas as regras que a secretaria exige, preparar o seu hospital mesmo. Quando se fala em preparar o seu hospital, aí a gente está falando de equipe médica, de farmácia, de serviço social, enfermagem, fala-se como um todo, a instituição como um todo, para alcançar cada vez mais. A gente no GRAAC está sempre à disposição, né, Cida? Nossa, o GRAAC, assim, eu tenho até medo, porque quando eu for trabalhar se eu for trabalhar em outro lugar, eu não sei como vai ser, que lá no GRAAC nós somos muito unidos mesmo, muito cuidadosos com todas as partes. O médico cuida da enfermagem, que cuida do faturamento, que cuida da farmácia, um cuidando do outro e tentando fazer o melhor ali para os nossos pacientes. E nesse caso que o paciente está sendo tratado, tem uma pergunta aqui que questiona quanto tempo pode fazer o uso do pronto atendimento do serviço quando a PAC já está fechada, após o fechamento da PAC? Então, a PAC, ela é a PAC de continuidade, no caso. No caso da imunoterapia, a PAC ela é única. Né? Ela é apresentada dentro desses 90 dias apenas uma vez. Por isso, quando se encerra, é necessário verificar direitinho tudo que foi utilizado, tudo que você pode incorporar dentro dessa PAC. No caso, se o paciente, a PAC de quimioterapia, por exemplo, que ela é de continuidade, quando você encerra início, continuidade, que você encerra uma PAC, dentro dos critérios exigidos da portaria, você pode abrir uma outra. Aí vai mudando os protocolos, aí é onde o médico vai nos ajudar, porque o protocolo de primeira linha é um, de segunda linha é outro, todas elas de início, continuidade e encerramento. Sim, acho que a pergunta talvez seja um pouquinho diferente. Então, quando o tratamento oncológico se baseia no ambulatório, na PAC, quando eu tenho uma intercorrência, eu preciso internar, é uma AIH. Isso. E aí a pergunta é pronto-socorro. Se o paciente precisa ir para o pronto-socorro, é diferente a cobrança, né? É diferente a cobrança. A cobrança do pronto-socorro é em BPA. Então, a PAC ela é um... BPA, isso. A PAC ela é para procedimento de alta complexidade, mas tudo que o paciente precisar dentro do ambulatório é cobrado através do BPA. Muito bem. Boletim de procedimento ambulatorial, desculpa. Está claro. Aqui a gente tem mais 2 perguntas para a doutora Adriana e a gente vai indo para os comentários finais. Doutora Adriana, quais barreiras a PAC, essa PAC exclusiva, ela contornou dentro da jornada do paciente? Nossa, muito. Muito. Não era uma realidade, né? Não era uma realidade no SUS. Então, você poder ter uma trajetória do paciente em que a sua criança tem acesso ao que ela precisa e que a gente sabe que a cada passo do tratamento ela vai ter uma chance maior de estar curada, que ela vai chegar muito mais saudável no transplante, que ela vai chegar sem aquele monte de infecção pulmonar que chegavam, toxicidade renal, toxicidade cardíaca, e que, além de tudo isso, além dela chegar bem no transplante, eu vou diminuir em 20% a chance dela recair lá para frente, é incomensurável, vale cada minuto que a gente se dedicou para esse processo todo, tem um impacto enorme e a gente realmente agradece muito, é um orgulho ter trabalhado junto para tornar isso uma realidade. E vocês chegaram a comentar sobre 3 ciclos de quimioterapia antes da imuno. Seria obrigatório fazer esses 3 ciclos, considerando que a quimioterapia é tão tóxica? Existiram 2 modelos de químio mais imunoterapia publicados na literatura. Então, tem um modelo que foi o modelo americano, que foi fazer 1 ciclo de quimioterapia e 2 de imunoterapia. Existia um modelo europeu de fazer 2 ciclos de quimioterapia, 1 de imunoterapia e seguir para o transplante. O resultado final, em termos de cura das crianças, foi muito semelhante. Mas, a hora que a gente está falando do Brasil e a gente está falando de acesso, e a gente está falando de custo, a gente está falando de coisas de alto custo, foi muito mais custo efetivo a gente defender 2 ciclos de químio e 1 de imuno, seguido do transplante, do que só 1 e depois 2 ciclos de imunoterapia. Está errado? Não está errado, mas não está no SUS. Então, quando você coloca a imunoterapia, o SUS só vai te pagar 1 ciclo e deixa bem claro que não tem choro, é 1 ciclo. Foi o jeito que a gente conseguiu que isso tivesse incorporado, né?
a gente sabe que o resultado final é igual. Tem estudo na literatura de se eu fizer só um ciclo e a químio e imuno e já transplantar? Não tem estudo. Então, como sociedade médica ou como a BHH, a gente defende o que está mostrado, o que está na literatura, e a gente sabe que é um passo sólido. Acho que a gente ficaria aqui a tarde toda conversando sobre isso, que a gente tem muitas oportunidades de olhar para o paciente, né, e continuar servindo. Acho que a gente precisa ir finalizando. Eu gostaria de ouvir suas considerações gerais agora, da doutora Adriana e da Cida, para a gente ir encerrando essa sessão. Acho que a minha mensagem mais importante é: a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar no acesso, a gente tem que... As meninas ajudam, a Cida ajuda, a gente quer o melhor da criança, a gente quer o melhor para o paciente. Então, a gente precisa trabalhar junto. Eu agradeço todos os dias também de existir a Aline, está aí, de existir a BHH, e a Aline também é a pessoa mais dedicada que eu já vi na minha vida de ajudar a gente com o acesso. Então, a gente às vezes é meio intempestivo, quer que chegue no transplante a Aline e fala: "Pera aí que eu vou te ajudar". Então, vamos seguir os passos. A BHH tem um papel enorme nessa organização, né, em chegar quem precisa. Então, muito, muito obrigada, Aline. Muito obrigada a vocês por estarem com a gente e muito obrigada a todos os oncopediatras e transplantadores que fazem isso chegar nas crianças. Foi um prazer enorme, né, dividir essa mesa, né, com a doutora Adriana Seber. Ela é uma gigante do transplante de medula óssea aqui no Brasil. Quero agradecer também a equipe da Ângela, Mari e Mário, vocês são maravilhosas, acolhedoras, né? Quero agradecer também a minha gestora, a Lenita. Ela está no congresso lá na FPO, em Águas de Lindóia, na FEOSP, e ela não pôde estar aqui, mas permitiu que eu estivesse. Então, quero agradecer a todos. O evento é maravilhoso e por mais eventos como este, né? Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Cida. Eu queria, na verdade, como profissional farmacêutica que eu sou, né, não só como representante da organização, da Amgen, mas se eu pudesse fazer um pedido, né, para o Ministério, que eu faço sempre, né, dessa forma transparente que a gente trabalha, é que a gente possa ter essas oportunidades de conversar. Porque, independente da organização do qual nós representamos, a gente tem que ter uma única direção, que é servir nossos pacientes. E a gente precisa conversar. Que a gente possa ter mais oportunidade, como tivemos, de conversar online, virtual ou presencial, de conversar sobre a importância de ter um protocolo mais organizado, como a doutora Adriana sempre falou nas discussões, que ter todos os passos muito claros para que a gente possa usar essas imunoterapias no paciente que realmente necessita. Então, do ponto de vista profissional, quando a gente recebeu essa publicação, foi uma felicidade enorme, porque a gente está mudando a vida desses pacientes. Então, muito obrigada pela presença e a gente vai encerrando a nossa mesa. Obrigada.